é um período realmente difícil que o Brasil vem atravessando. É difícil a gente ver uma luz no fim do túnel. É complicado todo esse sistema que foi criado dentro do Brasil. E Alexandre de Moraes sabe muito bem que isso não começa do nada, isso começa a partir do momento que ministros começam a falar fora dos autos, começam a deixar explícita as suas ideologias, as suas perseguições, que começam a atacar a outra parte da população, porque através das eleições nós vimos que tem uma 50% ali, tanto é que Bolsonaro perdeu por 2 milhões de votos, e é muita gente. A gente está falando aí, fora as pessoas que não votaram, votaram em branco, votaram nulo, enfim, ou justificaram o voto, que a gente está contando aí mais de 90 milhões de pessoas que não estão de acordo com esse regime que foi imposto. E diante de todas as circunstâncias que foi apresentada durante esses anos, essa interferência do Supremo Tribunal Federal, que começou durante a pandemia, que eu repito sempre isso, que também se tornou muito complexo em determinadas decisões que o executivo não poderia atuar, interferindo também no sistema legislativo, saindo das suas poltronas lá do Supremo Tribunal Federal para ir dar recados até a Casa Legislativa, através de deputados, senadores, quando determinadas leis iam ser votadas. Enfim, eles usavam isso como objeto de chantagem. E a gente observa que vem sendo aplicado o lawfare dentro da nossa sociedade hoje, dentro do Brasil. E é claro isso. É claro, nós temos aí várias pessoas, inclusive Cristiano Zanin, que é especializado em lawfare, falou sobre isso. E o lawfare hoje, que eles tanto queriam combater, hoje estão aplicando isso dentro do Brasil. Então, o que gera isso? Isso gera, esse é o efeito colateral desse lawfare que vem sendo aplicado dentro do Brasil. A partir do momento que você quer calar 50% da população da forma mais brutal e autoritária, obviamente vai gerar uma reação adversa a isso tudo. E se isso se prolongar por muito tempo, essa doença vai ficando cada vez pior. Essa sensação e esse sentimento vai crescendo dentro da população. E é um sentimento de raiva, é um sentimento de pessoas que não sabem mais o que fazer, né? De impotência diante disso tudo. E quando isso começa a se alastrar desse modo, é óbvio que o resultado não vai ser positivo. O resultado da sociedade civil é esse, né, que nós estamos assistindo hoje. São pessoas que estão desesperadas, muitas pessoas que estão aí pensando coisas absurdas, né, nas suas cabeças, porque não vê mais saída. O que nós precisamos hoje é reverter essa situação, porque nós estamos diante de uma sociedade doente, completamente doente, psicologicamente, mentalmente. E nós não temos um Supremo Tribunal que ajude essas pessoas a se curarem desse mal. Muito pelo contrário, eles estão incentivando que essa doença continue ao ponto que essas pessoas se suicidem, ao ponto que essas pessoas verifiquem que não tem mais uma via de chita, né? Não tem mais uma saída, não tem mais para onde ir. E isso é muito grave quando isso vem de um alto poder assim. Então, são reflexões que nós temos que fazer muito profundas em relação a isso, mas essas pessoas que ocupam essas cadeiras ali, dentro do Ministério do Supremo Tribunal Federal, dentro do alto escalão desse governo, elas não estão preocupadas com isso. Elas estão preocupadas nesse plano de poder de destruir completamente os seus opositores, mesmo que todos eles tenham que morrer. Tá tudo bem. Vamos eliminar dessa forma, para que eles possam depois, como falou muito bem Serrão, implementar a paz. Qual paz? Não existe paz. Não tem paz. A paz, quando você elimina o seu opositor, já não existe mais. A gente se torna, de verdade, um país completamente nos moldes coreanos, norte-coreanos, chineses, pior. Aqui a gente está indo para o pior.
porque aqui as pessoas não têm mais para onde escapar desse regime, desse sistema. E o Alexandre de Moraes, ele sabia muito bem desde quando isso foi traçado, porque esse plano foi traçado desde o início para eliminar todos os seus opositores políticos, para não deixar ninguém na cena do jogo. Isso já vem sendo montado já há muito tempo, e agora nós vamos ter as eleições. Que eleições, né? Que eleições diante desse cenário de 2026 para presidente, sendo que a guerra, o abatimento já está sendo feito antes. A gente está vendo as perseguições entre os possíveis candidatos a senadores que são de direita, que são opositores a esse governo, que estão sendo eliminados, que estão sendo acusados, que estão sendo processados, e sabe lá Deus o que vai acontecer nos próximos meses diante desse cenário. Agora, esse fato do senhor Francisco Vanderlei Luiz é algo realmente que pegou todo mundo de surpresa. Ninguém imaginava um ato tão dramático desse na Praça dos Três Poderes no dia de ontem. Foi algo realmente que todo mundo está perplexo diante dessa cena, até porque, imagina, está todo mundo falando em ataque terrorista, né? Ah, isso é um ataque terrorista. Não, isso não foi um ataque terrorista, só se for um ataque terrorista contra ele mesmo, que acabou com a sua própria vida de uma forma tão triste, tão dramática como essa. E aqui tem outra coisa que a mídia agora, porque eu assisti a coletiva de imprensa do chefe da polícia, que está investigando esse caso, enfim, tem muitas coisas que se falam e que não são verdades, e muitas narrativas, porque agora todo mundo fala o que quer, né? Todo mundo aparece de tudo aí, mas as investigações têm que ser feitas. Mas eles já estão partindo para uma narrativa, por exemplo, como vai ter o G20 agora, eles já estão usando esse fato para aplicar, que já aplicaram a GLO, né, a lei da ordem, que já foi aplicada a GLO agora a partir de hoje, ali para a questão do G20, e para que não tenham atentados terroristas como esse. Então, veja bem, gente, é uma narrativa completamente absurda que a gente observa diante desse cenário tão dramático que vai ser investigado, e vamos ver o que virá à tona dessas investigações, porque a gente está todo mundo aqui de mãos atadas, ninguém sabe mais nada, tem muitas contradições nessa história. Agora aparece a ex-mulher do Francisco dizendo que sim, que ele queria acabar com a vida da Alexandre de Moraes, e depois, por outro lado, não, ele queria acabar com a própria vida porque ele estava passando por um momento difícil e que ele estava vendo todas essas injustiças acontecendo no Brasil e ele queria fazer esse ato simbólico. Depois tem as mensagens que ele escreve, que ele deixa escrita, obviamente, com uma forma de indignação com tudo o que estava acontecendo, que também ele não queria Bolsonaro e não queria Lula, não queria nenhum nem outro. Enfim, era uma confusão mental muito grande dentro dessa cabeça, né, que culminou nesse ato trágico desse senhor. E outra coisa aqui também que eu queria falar é o seguinte, que está todo mundo falando, porque ele era chaveiro, como é possível que ele alugou apartamento em Brasília e se mantinha em Brasília? Por outro lado, a família dele disse que ele estava desaparecido por 3 meses já, que ele não tinha contato com a família. Aí o deputado federal Jorge Gotten, né, que foi entrevistado pela CNN Brasil, ele disse que ele foi um empreendedor de sucesso, e ele tinha empreendimentos há anos, que hoje, obviamente, já não tem mais, como empreendimento de evento, balada, boate, discoteca em Rio do Sul, e ele era muito à vanguarda, e ele dominou o cenário das noites por muito tempo, e a família dele é uma família de empresários de sucesso, ou seja, parece que ele tinha dinheiro, vivia de apartamentos que ele ganhava, que ele tinha aí o salário, o aluguel desses apartamentos para sobreviver, e por isso que ela alugou esse apartamento. Agora eu só não entendo porque eles estão colocando falando tanto que ele era chaveiro. Isso também é uma dúvida aí que me vem aqui na cabeça, que também tem que investigar isso, sendo que o deputado Jorge Gotten conta a história de um outro tio França, né? Então, assim, eu acho que o jornalismo brasileiro agora tem que ser investigativo, tem que ser apartidário, coisa que não é, para trazer luz aos fatos, porque não podemos deixar só nas mãos de uma Suprema Corte, que também não é seu cômpito, não é sua tarefa de casa resolver esse tipo de
crime, até porque ele morreu, não tem mais nada que acontece aqui, acabou, né, praticamente, não tem o que seguir. Agora, colocar isso como 8 de janeiro, envolvendo isso nessa trama, nessa coxa de retalhos, mais esse episódio, aí é má fé, para não dizer outra coisa. Vamos ver quais serão os desdobramentos dessa história, mas coisa boa seguramente não virá.